Sejam muito bem-vindos, boa tarde, obrigada por estar aqui comigo. Hoje a gente vai no nosso momentozinho aqui de Gota de Saber conhecer um pouco sobre o alecrim. O alecrim é o óleo que a doTERRA está dando de presente esse mês de maio para quem fizer um LRP de 125 pontos ou mais até o dia 15. Então, eu quis falar sobre esse óleo porque algumas pessoas não sabem as propriedades do óleo de alecrim. O óleo de alecrim é um óleo super bacana e ele está tá todo mundo podendo ganhar ele, porque ele está sendo o brinde do óleo do mês da LRP. Por isso que eu passei até esse videozinho aqui do LRP. Se você não sabe ainda o que é o LRP e não faz os seus pedidos pelo LRP, fala com a pessoa que te trouxe para a doTERRA para ela poder te orientar e você poder ganhar o seu alecrim, tá bom? E o manjericão, que é um outro óleo incrível, que está sendo dado de presente para quem se cadastrou no mês passado, para quem se cadastrou em abril. Se você fizer um LRP de 125 pontos para ganhar o alecrim, você vai ganhar o alecrim e o manjericão de presente para a doTERRA. Então, é mais um estímulo com um óleo maravilhoso para você poder aproveitar e experimentar, tá bom? Então, vamos conversar falando sobre o alecrim, né? Alguns aspectos físicos interessantes sobre o óleo de alecrim. Ele é uma destilação das folhas, né, do alecrim. A gente precisa de 100 quilos da folhinha do alecrim para produzir 1 litro de óleo essencial de alecrim. Olha quanta folhinha de alecrim que a gente precisa para produzir 1 litro de óleo de alecrim. É muita coisa, né? Lá, né, historicamente, o que a gente tem do alecrim? Os egípcios queimavam as folhas de alecrim como incenso nas tumbas para os faraós recordarem vidas passadas. Então, olha aí já a menção do alecrim, relacionando o alecrim com memória, né? Para que eles recordem vidas passadas. Os gregos e os romanos, eles usavam para auxiliar na memória, no raciocínio e nos estudos, né? E o alecrim, hoje em dia, ele é apelidado de óleo dos estudantes. E na Idade Média usavam para tratar hepatite e problemas de memória, tá? O alecrim, ele ficou conhecido como o elixir da juventude por conta de uma história muito interessante envolvendo a rainha da Hungria no século XIII. Elizabeth, que era a rainha da Hungria, né, no século XIII, ela sofria de dores na coluna e de gota. Então, por conta disso, ela tinha sempre uma expressão muito sofrida e andava sempre muito curvada, ela não conseguia andar ereta, né? E então, o alquimista do reino criou pela primeira vez, né, foi a primeira vez que se destilou o óleo essencial de alecrim, e com isso ele criou um tônico à base de óleo essencial de alecrim e álcool para ela inalar e para ela usar como colônia, né? Então ela começou a fazer uso desse tônico e ela começou a melhorar. As dores dela começaram a sanar, as dores, o incômodo de gota que ela tinha começou a melhorar. E então ele ficou conhecido como o elixir da juventude, porque, obviamente, na medida em que ela tinha menos dores na coluna, ela conseguiu passar, assumir uma posição, né? Ela começou a ficar mais ereta, então ela ficou com uma posição mais juvenil, né? A expressão no rosto dela ficou mais juvenil também, porque ela não estava sentindo dores o tempo todo, mas não só isso, porque o alecrim ele ajuda a eliminar ruguinhas. Depois, muitos anos depois, agora no século XXI, a gente começa a ter alguns estudos demonstrando que o alecrim, por exemplo, estimula colágeno e elastina. Então, ele é excelente para a pele, tá? O alecrim, então, eliminou rugas dela, dores, inflamações, manteve a pele fresca e ele começou a ser muito comercializado porque também, além disso tudo, prevenia diversas outras doenças. Então, só uma curiosidadezinha que a gente tem aí o alecrim como elixir da juventude desde o século XIII. Olha que interessante, né? E então, vamos puxar primeiro o uso na estética do óleo essencial de alecrim, né? Então, como eu disse, o alecrim hoje em dia já se sabe, já se começou a estudar e começou a ver que ele estimula a produção de colágeno e elastina. Então, uma dicasinha para quem tem pele madura é um sérum que vai levar o alecrim, mirra, né?
e cipreste ou cedro. Quem entrou no mês passado, quem se cadastrou no mês passado com 125 pontos, ganhou a mirra, então já tem aí 2 dos componentes desse sérum maravilhoso aí para pele madura, né? E para peles que só tem até 45 anos, a gente pode fazer o alecrim junto com o erva doce, que é o fenel. A gente encontra ele com o nome de fenel no site da doTERRA. E a salva esclareia, que é o clarissage, que são 2 óleos que são moduladores hormonais femininos, que também estão ligados a essas questões de linhas de expressão, certo? Então, esse sérum a gente pode fazer a 2%, e a gente pode utilizar aí um óleo de semente de uva, um óleo de jojoba, para a gente poder fazer esse sérum. E aí, esses 2%, eles equivalem a 4 gotas para um total de 10 ml, tá? São 4 gotas total de todos os óleos para 10 ml. A gente pode fazer num roll-on, tá bom? E para quem tem a pele já um pouco mais ressecada, eu sugiro incluir também ylang-ylang. Ylang-ylang, para quem tem pele mais ressecada, até 45 anos, eu sugiro incluir o ylang-ylang porque o alecrim ele é ligeiramente adstringente. Então, para as peles maduras que a gente está usando aí junto com o mirra é super hidratante, você não vai sentir tanto. Mas, quando a gente está falando desse outro sérum aqui, com erva doce e salva esclareia, pode ser que você precise de um pouquinho, por exemplo, de ylang-ylang. Ou se você tiver a mirra, pode colocar a mirra também, que não vai fazer nenhum problema, não vai ter nenhum problema, vai trazer só benefício, tá bom? No shampoo, a gente pode juntar com melaleuca e peppermint para combater queda de cabelo, ele é excelente. E aí, como é que a gente faz o shampoo? Também a 2%, tá? Então, você imagina que eu vou fazer aí um total de 40 gotas para cada 100 ml de shampoo. E aí, eu vou ter alecrim, melaleuca, peppermint, e eu também posso colocar o ylang-ylang, se quiser, no shampoo, para dar uma suavidade a mais no cabelo, porque a gente tem alecrim, que é mais adstringente, e melaleuca, que também tem uma certa adstringência. Então, aí é bem importante a gente juntar o ylang-ylang, tá? E se você quiser dividir igualmente, fazer 10 gotas de cada um no seu shampoo, dependendo do nível de queda de cabelo, você pode. Ou então, não, eu quero um pouco mais de alecrim, porque meu cabelo está caindo muito, eu quero fazer uma coisa mais bombástica. Tudo bem, você pode colocar aí 15 gotas de alecrim, 10 de melaleuca, 10 de peppermint, 5 de ylang-ylang, por exemplo. E aí você vai medindo como é que fica a reação do seu cabelo. Mas o que eu posso dizer com propriedade, gente, porque eu já experimentei, vai ajudar e muito na queda de cabelo, tá? Só voltando aqui no sérum, pode ser com óleo de coco da doTERRA? Pode ser com óleo de coco da doTERRA, não tem problema, tá? É porque o óleo de semente de uva e o óleo de jojoba que eu falei, eles são mais fininhos ainda do que o óleo de coco fracionado da doTERRA. Então, às vezes, para o rosto, a sensação fica melhor. Mas se você usar à noite, você não vai ter problema absolutamente nenhum de oleosidade no dia seguinte, tá bom? Você vai lavar seu rosto, a sua pele vai estar super hidratada, tá? É que em algumas pessoas, o óleo de coco no rosto, ele traz umas bolinhas. Se isso acontecer com você, você descontinua e busca um outro óleo vegetal que seja melhor para isso. Uma outra sugestão é comprar o sérum da doTERRA. Compra o sérum da doTERRA e acrescenta nesse sérum da doTERRA o alecrim e a mirra, por exemplo, se você quiser, tá? Então, essa é a dica que eu dou. Vamos lá agora para falar de usos, então, na saúde. Ai, gente, 4 gotas no total, máximo de 4 gotas no total. Não é de cada, não, é no total, tá bom? Vamos falar de usos na saúde. Primeiro, cuidado para uso intenso em grávidas. Não é que a grávida não possa usar o alecrim. Não é que a pessoa com epilepsia e pressão alta não possa usar o alecrim. Você só não vai usar intensamente. Não vai colocar na mão e cheirar e inalar diretamente. Não vai ficar o dia inteiro com isso num colar difusor pessoal. Não é isso, não vai. Mas você pode fazer, por exemplo, um azeite aromático com alecrim e você pode usar para grávidas, para pessoas com epilepsia e pressão alta. Não é que não possa usar, você não pode fazer um uso intenso, ok? E se observe para ver se você está tendo algum tipo de desconforto com o uso daquele óleo essencial, tá?
Ele é um óleo muito bom para asma, para rinite, para bronquite, tá? Então, você vai diluir e aplicar no peito e nas costas. Eu dou aqui um exemplozinho de blend, tá? Você pode usar para problemas de próstata e urina noturna. Então, você pode aplicar na sola dos pés e tomar em cápsula antes de dormir, tá bom? Para memória e foco, lembra o uso histórico, sempre relacionado com memória e foco nos egípcios, nos gregos, nos romanos. Você vai usar no difusor, você pode botar num colar difusor pessoal, e aí você pode pingar com uma gotinha de lemon, por exemplo, que fica melhor ainda para foco naquela atividade que você está executando. E para questões de fígado, você pode, vesícula biliar e rins, você pode aplicar na sola dos pés também ou tomar em cápsula. Você vai ver que o alecrim ele está muito associado a esses órgãos, tá? A esses órgãos de fígado, vesícula biliar, rins, que são motor do nosso corpo, né? Problemas de próstata e urina noturna, essa região masculina, porque isso também pela medicina chinesa está vinculado a determinados sentimentos que também afetam fígado, vesícula e rins, então tá tudo um pouco interligado, tá? Para sistema circulatório, a gente tem aí, pode fazer um gel ou um creme, então você pode pegar um creme hidratante da doTERRA, por exemplo, e misturar ele a 2% com capim-limão. O que é 2%? Os mesmas 4 gotas para um volume de 10 ml. Então, se você pegar o equivalente a 10 gramas de um hidratante, você pode fazer num potinho, pinga ali 2 gotas de alecrim, 2 gotas de capim-limão, mexe, deixa guardado e você pode ir fazendo uma massagem onde você está com questões circulatórias, na perna, tirei um gânglio aqui da minha axila, tá comprometendo a circulação do meu braço, então faz no braço e assim por diante, tá bom, pessoal? Continuando nos usos da saúde, para dores de coluna, então vamos pegar lá, né, aquele elixir da juventude, que antes era feito só com álcool e óleo essencial de alecrim, a gente agora pode dar uma turbinadinha nele. Então, uma sugestão que eu faço é 10 gotas de alecrim, 8 de Deep Blue e 5 de lavanda para um rolão de 10 ml. Você vai aplicar nas costas, na região da coluna onde está doendo, onde você está com aquele incômodo. E aí você vai aplicar um calor úmido. Depois de passar o óleo essencial, vem com uma toalha, alguma coisa que faça um calor úmido no local e coloca ali por cima, tá? Para você relaxar aquela região ainda mais, abrir os poros, penetrar aquela sinergia que você acabou de aplicar. E faz isso 2 vezes por dia, pelo menos, se você nessa época de Covid, que está em casa, conseguir que alguém te ajude a aplicar 3 vezes por dia, porque eu sempre falo que quando a gente está com dor, a gente tem que sair daquilo ali. Ainda mais coluna, que está muito relacionada a todas as atividades do nosso dia a dia. Então, se a gente não conseguir fazer um choque de ordem naquilo ali, a gente vai ficar só enxugando gelo, né? Se fizer só uma vez por dia, provavelmente você vai estar se prejudicando o dia inteiro e não vai conseguir ter uma melhora tão rápida quanto você teria se você aplicasse 2, 3 vezes no dia, tá bom? Para fadiga mental e crônica, a gente vai. Ele é muito bom, né? Para glândulas adrenais, ele é muito bom, e aí você pode usar no difusor, passar aqui ele diluído abaixo do nariz. Opa, nariz com essa foi ruim. Passar aqui abaixo do nariz com manjericão, que é o outro óleo que a gente vai falar já já. Olha que interessante, por conta das propriedades emocionais do manjericão, que vocês vão conhecer, tá? Para nervosismo, depressão, alguns vícios, questões relacionadas à dopamina, que é um hormônio, né, do corpo, você pode fazer o uso aromático, né? E para quando a pessoa desmaia, se você tiver alguma situação em que a pessoa desmaiou, você pode passar embaixo do nariz ou colocar para ela inalar na palma das mãos, que ela vai se recobrar melhor, ela vai se sentir melhor, tá bom? Vamos falar um pouquinho dos aspectos vibracionais do alecrim. Ele é o óleo do conhecimento, é o óleo da transição. Por quê? Porque ele traz disposição para a gente
abandonar sentimentos de vitimização, sabe? Ai, eu não consigo, ai, porque aconteceu não sei o que comigo e por isso que não deu certo, ai, eu tento, mas eu não consigo porque não sei o que. Isso tudo é a gente se colocando numa posição de vítima, que é uma posição confortável para a gente justificar o que a gente não conseguiu trazer para a gente, né? Então, com isso, muitas vezes a gente procrastina determinadas ações, procrastina o nosso sucesso, porque a gente está se colocando numa posição de vítima, né? Ao invés de a gente se colocar numa posição de ação. Então, o óleo essencial de alecrim ajuda a gente a sair desse sentimento de vitimização, ajuda a gente a gerenciar o nosso tempo, ter mais organização, ser mais objetivo, ter controle da situação, porque a gente vai passar a agir pela razão. É um óleo que ele dá ímpeto na gente para, apesar do desconhecido, a gente romper esse medo, sabe? E com isso, a gente ajuda a começar a eliminar crenças limitantes atreladas ao medo de não conseguir, ao medo de não saber, ao medo de não ser bom o bastante, que são coisas que às vezes a gente traz lá da nossa infância e que a gente nem se percebe, né? A gente tem lá desde a nossa infância, desde muito pequenininha, aquela vozinha de você não consegue mesmo fazer isso, você não é capaz de fazer isso, você não consegue aprender aquilo, né? Você não consegue conquistar aquela garota, você não consegue conquistar aquele garoto. E isso vai dando pra gente, vai sedimentando dentro da gente essas crenças limitantes. E aí, quando a gente chega na fase adulta, a gente nem percebe, mas a gente muitas vezes não age porque a gente tem medo de não conseguir e confirmar aquela crença limitante que está ali dentro da gente, né? Então, o óleo do alecrim, ele ajuda a gente a conhecer o nosso próprio poder, porque a gente pode. E ele ajuda a gente a conhecer o nosso próprio poder porque ele dá para a gente o impulso para a gente ir lá fazer, para a gente superar o obstáculo desse medo, dessa falta de conhecimento, tirando a gente da posição de vítima. Olha que óleo interessante para a gente botar na nossa vida, né? Gostaram? Opa, o que aconteceu aqui? Então, vamos falar sobre o óleo essencial de manjericão, que é o óleo da reestruturação. É um óleo que traz muito poder pessoal, muita presença no aqui e no agora. Ele traz força para o coração e relaxamento para a mente. Então, é um óleo excelente para quem está com fadiga mental, para quem está com muitas fobias, né? Então, olha como ele é um óleo muito interessante para a gente conectar com o alecrim, né? Ele é um óleo muito bacana para a gente usar junto com o alecrim. Ele é um equilibrador mental, né? Bom para fobias, para bipolaridade. Não atenção em nada. Filha, tá bom. Ele é bom para fobias, para bipolaridade, para síndrome do pânico, para depressão. Tá bom, minha pichão. Eu tô trocando mensagem também que elas não quiseram mais falar e tinha mensagem para responder. Tá bom, minha Mas como é que não vai princesa. mais te falar, eu não preciso mais responder mensagem. Tá bom, meu amor. Mas uma coisa interessante é que, como ele é um óleo que ele é de muita força, né? E como ele é um óleo que ele vai trabalhar muitos sentimentos na gente, os aromaterapeutas, eles indicam a gente a primeiro fazer uma limpeza energética, como, por exemplo, o Siberian Fir, que é o pinheiro siberiano, para depois a gente começar a usar o óleo essencial de manjericão com este propósito, tá? Quando a gente aplica o óleo de manjericão no terceiro chakra, ele vai ampliar o nosso poder pessoal, vai ampliar a nossa presença, tá? Ele vai ajudar a gente a digerir situações, ok? E quando a gente consegue digerir situações, a gente consegue ter muito mais clareza nos nossos sentimentos e nas ações que a gente tem que tomar, não é mesmo? E eu posso usar ele no sexto chakra para ampliar a visão sobre as situações e as pessoas, tá? Peraí que tem pergunta aqui. Ah, tá bom, tá bom.
Só um segundo, meu amor. Usos na saúde do manjericão. Para fadiga adrenal, você também pode aplicar abaixo do nariz, na nuca, na sola dos pés e na região adrenal, né? Para perda de olfato, principalmente agora, a gente está com muitas pessoas que tiveram Covid e estão demorando muito para recuperar o olfato. E aí você pode aplicar ele diluído abaixo do nariz e no dedão do pé, faz uma misturinha dele com peppermint diluído e aplica abaixo do nariz e no dedão do pé para você ir recuperando esse olfato que foi perdido, né? Ele é muito indicado para enxaqueca também. Você pode juntar com o Intergreen e Peppermint ou apenas com o Deep Blue, que tem o Intergreen e tem Peppermint na composição. E aí você faz uma diluição ali num rolão de 10 ml também. Você pode colocar aí, por exemplo, mais 10 gotinhas de cada e você vai usar nas têmporas e você vai usar na nuca, tá bom? Ele é muito bom para gota e reumatismo. E aí você, para gota e reumatismo, pode fazer um blend junto com camomila romana e salve esclareia, que é o clarissage, ou com lavanda, né? Vai aplicar ao longo da coluna, na sola dos pés, na orelha e no chakra cardíaco, que é aqui mesmo entre os seios, né? Entre o peito, no meio do peito, onde fica o coração, efetivamente, né? Para náusea, cólicas, menstruais, você pode, tomar em cápsula ou passar na região abdominal. E ele é considerado um anticonvulsivo. Você pode colocar num difusor pessoal, junto com bergamota e frankincense, que são óleos de presença e aceitação. Então, ele trabalha o emocional daquela pessoa que tem essa questão, né, para ajudar o emocional e a gente não ter esse impacto físico, tá bom? Apesar dele ser estimulante, porque ele é neurotônico, tá? Ele é digestivo, antiespasmódico e regenerativo, tá bom? Perguntas? Não? Sim, perguntas? Gostaram de conhecer o alecrim e de conhecer o manjericão? Então, gente, lembrando, o alecrim, ele pode ser utilizado, das formas, tanto o alecrim quanto o manjericão, aromática, tópica e internamente, tá bom? Eu adoro fazer, por exemplo... Ai, por favor. Eu vou pegar para você. Deixa. Eu vou pegar para você. O alecrim e o manjericão, então, pode ser utilizados aromaticamente, internamente. Filha, por favor, eu estou terminando aqui, amor. 2 pode. Internamente, aromaticamente e topicamente. Internamente, eu adoro fazer aqui em casa, deixar um azeite já temperado, por exemplo, inclusive para botar nas saladas, né? E aí a gente está ingerindo só uma fraçãozinha daquela gotinha de alecrim, daquela gotinha de manjericão. Pode usar para a família toda, não tem problema nenhum, tá? E voltando na questão, respondendo aqui a pergunta da Noemi, o alecrim para quem tem pressão alta. Noemi, então, tem que ser evitado o uso intenso e se observar, porque cada pessoa é uma pessoa. O alecrim, ele pode trazer desconforto, mas não é todas essas recomendações que a gente faz é pela possibilidade de trazer um desconforto para a pessoa, tá? Por exemplo, o alecrim, alguns aromaterapeutas, eles não recomendam o uso para criança até 6 anos de idade, porque ele tem um composto chamado cineol, e esse composto chamado cineol, que é o mesmo do eucalipto, ele pode dar palpitação na criança, tá? Pode dar uma acelerada no coração da criança. Assim como uma bombinha, assim como um broncodilatador que você use numa quantidade errada, pode dar palpitação, pode trazer mal-estar para a criança, tá? Mas eu uso com a minha filha, tanto eucalipto quanto alecrim. Ela não fez 6 anos ainda e já tem muito tempo que eu uso e ela nunca teve desconforto, porque a gente usa muito diluído e eu sempre observo
como é que ela vai ficar depois, certo? Então, o que a gente tem que fazer é aguçar a nossa capacidade de percepção e explicar para a pessoa que vai usar, para que ela se perceba. Não é para ela ficar com medo de usar, é tão e simplesmente para que ela se perceba e para ela saber que ela não pode pegar uma gotinha na mão e inalar, porque aí provavelmente ela vai se sentir desconfortável, ok? Paulo, eu perguntei sobre óleo para o fígado. Não sei o que você quer falar sobre o fígado, Paulo, mas assim, como a gente até comentou aqui que, né, você pode usar para fígado, vesícula biliar. Deixa eu colocar aqui a receitinha novamente para você poder anotar. Espera aí. Aqui, não. Ah, não, peraí. Não, cadê? Tá no alecrim. Cadê? Aqui, ó, questões de fígado, vesícula biliar e rins. Não sei exatamente o que você está buscando, tá, Paula? Perguntei porque tive picos de pressão. Não sei como é que você usou, tá, Noemi? Mas, claro, foi o que eu disse, vai depender de como você usou, da intensidade, tá bom? E se observe, algumas pessoas vão ser mais sensíveis do que outras. Eu tenho pessoas com pressão alta, por exemplo, que usam o peppermint para dormir. E o peppermint também é outro que está na lista do tome cuidado se você tiver pressão alta. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Tá bom, gente? Então, muito obrigada por terem participado de mais uma aulinha nossa semanal de Gotas de Saber. Foi um prazer enorme estar aqui falando sobre o alecrim, que é o óleo do mês, ou esse mês de maio de 2020, que você pode ganhar se você fizer 125 pontos em LRP até o dia 15, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Opa, peraí. Quais são os terceiro e sexto chakra? É esse aqui, nosso terceiro olho, tá bom? Terceiro chakra é a boca do estômago, tá? É a boca do estômago, tá bom? Beijo, pessoal!